Amém. Queridos, é com muita alegria que eu apresento nessa noite o projeto de plantação de igreja, a Igreja Presbiteriana Redentor. Já está ali. A igreja mãe, a igreja que está gerando essa igreja, é a Igreja Presbiteriana da SEAB, que nos acolhe nessa noite. E eu quero dar uma palavra de gratidão ao conselho da igreja, como também os demais irmãos. Tenho recebido mensagem dos membros dessa igreja me encorajando, e eu louvo a Deus por isso. Eu sou o plantador, presbítero Fileto, seminarista, depois eu vou falar um pouquinho mais. E aí, qual é o objetivo da Igreja Presbiteriana Redentor? O objetivo da Igreja Presbiteriana Redentor é o de glorificar a Deus, nós fomos criados para isso. E entendemos que por meio da proclamação de sua palavra em uma região que se configura como uma oportunidade para o plantio de uma nova igreja. Cremos que a intenção de toda ação missionária é a glorificação do nome de Deus e que a sua palavra fala a todo homem e dá direcionamento a toda questão no qual o homem se envolva. Entendemos que a vontade ordenada do Senhor é que façamos isso por meio de plantação de novas igrejas. A multiplicação de igrejas está no cerne da igreja. Trata-se do corpo de Cristo que se multiplica e tem maior alcance por seu crescimento, ou ainda o fermento que vai espalhando pela massa. De acordo com o missionário Ronaldo Lidório, a melhor estratégia de missões é a plantação de novas igrejas. Cremos nisso porque vemos esse o padrão das Escrituras. Nas ordens de Jesus, fazei discípulos, batizando, e no exemplo de Paulo e dos demais apóstolos, evangelizar e instituir presbíteros para o cuidado do rebanho. A grande comissão envolve necessariamente a inserção do novo discípulo a uma comunidade do pacto. A Igreja Presbiteriana do Redentor tem como proposta ser uma comunidade cristã, que existe para ajudar a construir a grande cidade, para todas as pessoas, por meio da dinâmica do Evangelho de Cristo, promovendo conversões pessoais, estabelecendo uma comunidade sustentável, a justiça social e a renovação da cultura em nossa cidade por meio dela e para todo mundo. Essa é a proposta da Igreja Presbiteriana Redentor. Mas por que plantar mais uma igreja em Itaperuna? Não temos muitas igrejas? Essa é a pergunta que as pessoas que eu recebo mais é essa. Mais uma? Vamos tentar responder isso aqui? Colocou, meu irmão, por favor. Está diferente o meu slide dali? Tá, parece que está diferente, não está? Ah, eu estou no outro aqui, desculpa, gente. Perdão. Está certo, agora está aqui. Esse eu fiz específico para apresentar aqui. Itaperuna já conta com diversas igrejas fiéis em boa parte da cidade. Por que plantar mais uma? Resposta: é nas igrejas locais que os cristãos podem adorar o Senhor em comunidade, podem receber instrução, ouvir a palavra do Evangelho pregada, receber a administração dos sacramentos e serem encorajados para o serviço da sociedade. Além disso, igrejas plantam novas igrejas. E, por sua vez, geram novas igrejas num efeito multiplicador. Novas igrejas são um terreno fértil para despertar novas vocações ministeriais. Eu já vejo na Igreja Presbiteriana Redentor pregadores, professores de escola dominical, presbíteros, diáconos. Tim Keller afirma que o plantio de novas igrejas tem ainda o benefício de revitalizar as igrejas existentes. O pastor John Piper explica que todas as igrejas têm seus pontos fortes e fracos, e que cada cidade precisa de novas igrejas com pontos fortes e fracos diferentes das já existentes, a fim de que a soma, preste atenção nessa palavra, a soma dos esforços seja mais adequada a suprir as necessidades do mundo. Os cristãos devem evangelizar, fazer justiça, integrar sua fé ao seu trabalho, e esta é uma prioridade da Igreja Presbiteriana do Redentor. Itaperuna tem muitas igrejas com pontos fortes e fracos. A Igreja Presbiteriana Redentor, com a graça do Senhor, vai se levantar também, com pontos fortes e fracos, nessa somatória, como uma agência do Senhor. Que tipo de igreja pretendemos ser? Uma igreja reformada, nós somos reformados. O que significa isso? Significa que entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática.
Entendemos que os símbolos de fé da nossa igreja, nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Sola Escritura. Próximo. Somos uma igreja presbiteriana. O que isso significa? Amamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, somos fiéis à denominação, celebramos a sua história, seu presente, seu enorme potencial futuro para continuar abençoando o Brasil e o mundo. Desejamos participar em diversos níveis da denominação. Buscamos sempre o lema da reforma, uma igreja reformada, sempre reformando. Mas presta atenção nesse ponto. Contudo, não somos uma igreja que busca quebrar os modelos eclesiásticos clássicos. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque na minha pouca experiência, vendo alguns plantadores, eu percebo que alguns deles, não posso falar por todos, eles costumam olhar para para igrejas mais antigas, dizendo o seguinte: eles não sabem o que é essa igreja. Não é essa a nossa proposta. Não é dizer que a igreja presbiteriana da SEAB não sabe o que é essa igreja, e eu descobri aqui a pérola, e eu sim. Aprenda, só eu que entendo a graça de Deus. Vocês conhecem alguém assim, né? Não é essa a nossa ideia. Uma igreja reformada, sempre reformando. Continua, contudo, prosseguimos na tradição histórica da Igreja Presbiteriana do Brasil, do entendimento básico que a vida da igreja se expressa na adoração, instrução, serviço e comunhão. Entendemos que o povo brasileiro e itaperunense necessita da palavra de Deus explicada, aplicada, ilustrada pela vida em comunidade do povo de Deus. Qual é a nossa visão de culto? Entendemos que o culto a Deus é a obrigação de toda a terra. Os que por meio de Jesus Cristo são redimidos têm acesso livre ao trono do Pai e são chamados a adorar e servir em comunhão regular pelo poder do Espírito. O culto deve ser centrado em Deus e não nos homens. Deve ser regulado pelas Escrituras e visa fortalecimento do rebanho e a glória de Deus. Acreditamos na criatividade, na beleza, na profundidade do culto. De acordo com a palavra de Deus, buscamos esmero na adoração por meio de cânticos contemporâneos e hinos tradicionais. Sempre com letras de conteúdo coerente com o ensino das Escrituras, na relevância e fidelidade do uso dos sacramentos, centralização da Bíblia lida e pregada e uma espiritualidade repleta da glória de Deus. Essa é a nossa visão de culto. Um culto em que o Deus Trino é adorado, não o homem. A pregação, que tipo de pregação? O que nós entendemos sobre pregação? Qual é o papel da pregação nessa igreja? Entendemos que o ministério da palavra é o meio ordinário pelo qual Deus fortalece o seu povo. E se tem alguém que acredita nisso, eu não estou falando que eu sou a pessoa que mais acredita, mas eu creio que o meio ordinário de Deus falar com o seu povo, edificar o seu povo é através da pregação. Ele convence os descrentes e constrói o seu reino. O ministério da palavra se dá de diversas formas, sendo a principal delas a pregação pública, autoritativa da palavra de Deus. A pregação tem que ser cristocêntrica, aplicativa, relevante e deve expor a sabedoria de Deus, buscando sempre o máximo da excelência dentro das limitações humanas, claro. Como afirma Mark Dever, faça tudo o que puder para pregar sermões excelentes. Tudo mais se encaixará no seu devido lugar. Eu creio nisso de todo o meu coração, meus irmãos. Visão ministerial. Entendemos que o ministério da igreja é multiforme. Como noiva de Cristo, ela está unicamente equipada para o ministério da palavra e o discipulado de todo mundo. Seu ministério aparece de diversas maneiras, de acordo com o equipamento que Deus dá a cada congregação. Desta forma, buscaremos utilizar nossos recursos para ajudar a servir nossa região, nosso povo. Podemos resumir nossa visão com as seguintes palavras-chave: discipulado, intencionalidade, aproveitar as oportunidades, aconselhamento, o aconselhamento mútuo, edificação, organização, adoração, serviço. Oportunidades ministeriais.
Entendemos que o ministério da igreja deve aplicar-se a todos aqueles que o Senhor nos enviar. Não fazemos acepção de pessoas e buscaremos servir pessoas de todas as classes sociais, gênero, idade e etnia. Em nossa estratégia, iremos buscar atingir especialmente os moradores do outro lado do rio. Eu já vou explicar por quê. Antes de passar para o próximo slide, eu preciso dizer o seguinte. Quem se interessar em ler o projeto na íntegra, eu trago mais detalhes. Aqui eu estou apresentando de forma bem resumida. Tá ok? Uma comunidade evangelística. Nós não entendemos, irmãos, que evangelismo é um programa. Como muitas vezes nós fazemos assim, vamos para a feira fazer evangelização. Aí acabou voltando para casa, não tem mais evangelismo. O evangelismo é só aquilo que acontece na feira. Não, o nosso entendimento é que o discipulado é um estilo de vida. Uma vida intencional, que nas palavras de Colin Marshall, é no livro Trelice a Videira, que é um livro que eu pretendo estudar com esse grupo base. Diz o seguinte: plantamos e regamos, mas Deus opera o crescimento. Falamos a palavra de Deus a alguém, e o Espírito capacita a resposta. Isso pode acontecer de modo individual, em pequenos grupos, em grandes grupos, pode acontecer durante uma conversa com o vizinho, um jantar, um café da manhã na igreja. Pode acontecer em um púlpito ou em um pátio. Pode ser uma exposição formal das Escrituras, da Bíblia, ou um estudo de uma das suas passagens. Ou alguém expondo uma verdade baseada nas Escrituras, sem citar o texto bíblico. Palavra de Deus, de várias formas, o Espírito operando. Centralidade do Evangelho. Uma igreja que tem a centralidade do Evangelho, e eu explico por quê. Na Igreja Presbiteriana Redentor, acreditamos que o Evangelho é a única, preste atenção nisso, a única mensagem de esperança para o mundo, de graça para o pecador, não meramente um conjunto de verdades, mas o poder de Deus que cresce, transforma e molda tudo com o qual tem contato. Corações, identidades, relacionamentos, práticas em todas as áreas da vida pública, privada e sociedades inteiras. Assim, o Evangelho é central, porque não é nem legalismo, nem relativismo. O Evangelho nos transforma de dentro para fora, libertando-nos de ambos, do farisaísmo e da autocondenação, o que nos permite acolher as pessoas excluídas, incluindo aquelas que não compartilham das nossas crenças. É uma mensagem para o pecador. E como nós sabemos que nesse mundo só tem pecador, é uma mensagem para o mundo inteiro. Itaperuna. Pronto. Por que plantaram uma igreja de Itaperuna? Coloquei essa foto aqui. Projeta para mim, meu irmão. Aqui tem o mapa de Itaperuna. Aqui fala um pouco da cidade de Itaperuna, quantos mil habitantes, 103.800 habitantes. Aqui nós temos 2 faculdades de medicina, um grupo de pessoas que passam um período estudando aqui e depois vão embora. Sabemos dessa situação toda. Itaperuna, nós encontramos em Itaperuna uma variedade cultural, são diversas manifestações religiosas presentes na cidade, embora tenha se desenvolvido sobre uma matriz social eminentemente católica, é possível encontrar na cidade dezenas de denominações protestantes. Pode passar. Aqui tem essa foto do centro aqui, do nosso... agora está até atualizada essa foto com a ciclovia, bonita demais. A porcentagem, mais de 50% católica, 11% espírita, 35% evangélica. Tem essa foto, próximo... guarde no coração o afeto desse povo acolhedor. O município possui diversos credos evangélicos, como Assembleia de Deus, Igreja Cristã Maranata, Igrejas Batista, Adventista do Sétimo Dia, Universal do Reino de Deus, e entre outras. E a Igreja Presbiteriana? A Igreja Presbiteriana do Brasil está representada em Itaperuna por meio do Presbitério de Itaperuna, o PREI. Porém, todas as igrejas dessa jurisdição estão localizadas do lado esquerdo do rio, onde mora 60% da população. Nós não temos uma igreja presbiteriana do outro lado do rio. Todas estão do lado de cá. O nosso desafio, como igreja reformada, é atravessar o rio. Do outro lado, temos 3 grandes igrejas cristãs, consideradas cristãs. Segunda Igreja Batista, a maior igreja batista de Itaperuna.
Igreja Assembleia de Deus, 1º de maio, a maior Assembleia de Deus de Itaperuna. E uma igreja católica muito atuante. O nome dela que eu não lembro aqui. Alguém sabe? São Benedito. Uma igreja muito atuante. Mas não temos nenhuma igreja presbiteriana do lado do rio. Tem uma foto do satélite? Aqui, ó. Nós queremos atravessar o rio. Como o Valdir diz, é o Jordão, né? Bota mais uma, coloca outra foto, por favor. Aí, ó, nós temos 3 pontes para atravessar. Vamos escolher uma delas e ver qual é a localização certa do outro lado do rio. O que nós sabemos é que vamos, com a graça do Senhor, atravessar o rio. Do outro lado do rio, chamado também setor 5, Zona Leste, nós temos 13 bairros. São eles: Buraco Quente, Carulas, Fiteiro, Frigorífico, Granja, Bairro Niterói, Pau Ferro, São Francisco, Capelinha, Toiama, Águas Claras, Bambu Gigante e Alto Limoeiro. Nós não sabemos ainda qual vai ser a localização certa. Sabemos que é do outro lado do rio. Grupo base. Por que é importante falar desse grupo base? Porque nós não vamos alugar nada do outro lado do rio agora. Nós não vamos abrir porta agora. Nós vamos gastar um tempo, pelo menos 6 meses, com um grupo base, passando a visão para esse grupo base, fazendo um nivelamento teológico, discipulando, capacitando. Esse é um tempo de discipulado, de treinamento. E o que nós vamos tratar nesse grupo base? Eu coloquei o seguinte: os seguintes valores inegociáveis: teologia cristã reformada, liturgia centrada no Deus Trino, vida devocional inspiradora, discipulado, treinamento de líderes, pastoreio através de mutualidade, evangelismo por amizade, capacitação e aconselhamento bíblico e missões através de plantação de novas igrejas. Nesse grupo base, além da esposa, eu tenho aqui o nome de algumas pessoas. Tem outras para acrescentar, mas já temos aqui o nome de um grupo já certinho aí para começar essas reuniões. O local das reuniões vai ser na casa do Valdir e da Bárbara. Eu não coloquei o endereço porque está sendo projetado na internet. Se alguém tiver interesse, vai me procurar e eu passo o endereço depois. Mas será toda quinta-feira às 20 horas. O culto público. Quando então teremos o nosso primeiro culto público? Previsão de 6 meses com o grupo base nas reuniões semanais. Após os 6 meses, nós vamos, com a graça do Senhor, inaugurar o nosso primeiro culto público. Então não é para agora. Por enquanto, um estudo nesse grupo base, teremos louvores, teremos um momento especial de comunhão ali. Mas o culto público, num local, com uma placa, convidando a sociedade, só depois de 6 meses. Durante esses 6 meses, nós vamos procurar um local do outro lado do rio. Pedindo a direção de Deus, peço a oração a vocês. A data prevista para a nossa inauguração é em agosto desse ano. Essa é a previsão. Agosto desse ano. E no dia que nós inaugurarmos o primeiro culto público, nós vamos começar os pequenos grupos. Então, por enquanto, reunião semanal. No dia que inaugurar o culto público, teremos uma reunião também nos lares. Recursos. Eu não quis colocar valores aqui, porque se você tiver interesse, nos procure. Eu vou colocar depois ali todos os meus dados, como você se torna um parceiro, se você se interessar, conhecer mais o projeto, todas as informações vão ser colocadas depois. Sustento do obreiro, taxa INSS, férias, 13º, assinatura do Zoom, o valor do local do espaço público, internet, material de divulgação e cafezinho, aquela coisa de recepção. Mas nós temos que adquirir algumas coisas. Agora, já para o grupo base, já vamos ter que adquirir ou um data show ou uma TV, porque a gente usa esse material de projetar as coisas. Isso é muito bom, ajuda muito, é didático. Então, já vamos ter que comprar alguma coisa. Então, o que nós precisamos comprar? Ou um projetor multimídia, ou uma TV de 50 polegadas, isso aqui está nas aquisições. Capacitação de liderança, o que é isso, irmãos? Queremos colocar literatura na mão do povo. Bons livros, nesse grupo base, aquilo que achamos que é necessário. Eu já separei pelo menos uns 12 volumes, 12 exemplares de vários assuntos: família, discipulado, teologia, vida cristã,
cosmovisão. A gente precisa ler, precisa se alimentar. Mobília, câmera, monitores. Hoje, irmãos, é como eu disse na mensagem ou na devocional, nós temos que usar a internet, nós temos que usar as redes sociais. Só que isso tem um custo, não é verdade? O Otávio está ali com um programa maravilhoso, que projeta, já faz tudo, aparece, mas isso tem custo. Um computador também precisamos adquirir. Vamos lá, estimativa de entrada. Nós temos um valor que eu já tive uma reunião com o grupo base e boa parte deles já me procuraram e falaram do valor que pretendem contribuir mensalmente, que a gente precisa ter noção. A gente quer comprar algumas coisas, a gente precisa saber o que tem em mãos para poder comprar. E nós já temos. Eu não coloquei aqui os valores, mas no projeto contempla. Se você quer conhecer um pouquinho mais, a Igreja Mãe já votou um valor que vai contribuir com a gente mensalmente. Eu não coloquei aqui. E estamos à busca de parceria. De outras igrejas, não precisa ser uma igreja, existem pessoas. Teve uma pessoa que me procurou e falou assim, olha, eu quero, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Eu já mandei o projeto para essa pessoa. Ela não falou em nome da igreja, não pessoal. Então, quem quiser contribuir, quem quiser participar dessa parceria, é só entrar em contato conosco, vai estar o meu contato aqui no final. Nós pretendemos, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós mandarmos a nossa verba para o Supremo Concílio e também para o presbitério. Já está contemplando aqui. Em 2022, se você olhar no projeto, eu tenho que falar isso aqui, porque vai ter uma alteração. Por quê? Em 2022, com a graça do Senhor, eu estarei formado. E aí, eu serei, se tudo der certo, eu serei pastor de tempo integral. Aí aumenta um pouco os custos. A ideia do projeto contempla até a possibilidade de morar no bairro onde a igreja está sendo plantada. Então, por isso que tem essa alteraçãozinha, quem vai olhar o projeto vai perceber isso. Em 2023, a gente pretende fazer uma revisão do projeto. Vamos analisar tudo o que aconteceu durante esses 2 anos, sentar aqui com a Igreja Mãe, fazer uma avaliação, o que precisa mudar, o que precisa cortar, o que precisa alterar. Esse é o momento de revisão. E em 2025, ou seja, no 4º ano, nós já vamos começar a diminuir o valor que nós recebemos para que a igreja tenha condições de assumir os seus compromissos. Em 2025, a Igreja Presbiteriana Redentor, ainda não organizada, a proposta de organizar em 2026, mas em 2025, ou seja, um ano antes, assumir 70% das despesas. Para 2026, ela andar com suas próprias pernas. Esse é o projeto. Sobre o plantador, ele é casado com a Gedra Mâncio Azevedo, ambos foram batizados em 2005, fui eleito presbítero em 2008, trabalhei 1 ano na congregação Manancial, a Wagner está ali, né, Wagner? Tempo gostoso, né? Depois trabalhei 2014 e 2015 na 5ª Igreja como evangelista. Depois, 2017 até 2020, na 5ª Igreja Presbiteriana de Itaperuna. Estou no último período do seminário. Essas são as informações sobre o plantador. E eu quero concluir. Eu vou ler a conclusão toda. Entendemos que o tempo se faz maduro para o nascimento de mais uma igreja presbiteriana em Itaperuna. O Senhor nos diz que os campos branquejam, certamente ainda há muitos na cidade que pertencem ao Senhor e devem receber o Evangelho. Os números mostram que a cidade não está saturada com igrejas, mas que há muito espaço para o crescimento. Além disso, ainda mais necessária a presença de igrejas confessionais que apresentam todo o conselho de Deus em sua multiforme sabedoria. Termino com uma citação do missionário Ronaldo Lidório no livro Plantação de Igrejas. Nosso trabalho é orar, ensinar e viver para que, pela graça de Deus, nasça naquela localidade uma igreja acolhedora, com profunda comunhão, pregadora do Evangelho desde o seu nascedouro, zelosa pelo testemunho dentro e fora da casa, centrada na palavra e com contínua sede de aprendizado, que valoriza e ensina a prática da oração, com olhos abertos para necessidades ao redor, sendo bem pastoreada, cuidando uns dos outros e cativa pelos cultos de adoração a Deus.
Só Deus para fazer nascer uma igreja assim, né? Sabe, irmãos, meu professor Jonas Madureira, ele me fez chorar em sala de aula. Ele disse assim, acabou que a última aula ficou praticamente nós dois conversando. E eu falei das minhas preocupações para ele. Estou no último ano do seminário, último período, tem que escrever TCC, muita coisa para fazer. Ele disse algumas palavras que me marcaram. Ele falou assim, Fileto, presta atenção. Primeiro, quero dizer para você, o mais interessado na igreja não é você, é o noivo, é o Redentor. Aí eu disse para ele minha questão do tempo, né? Eu falei, pastor, mas é tanta coisa para fazer. E ele falou assim para mim, olhe para a cruz de Cristo e diga que você não tem tempo. Aí eu não tive resposta. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, irmãos. Aproveitai as oportunidades. Paulo entendeu isso. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, alguma coisa tem que mexer aqui dentro. E a minha oração é que o Espírito Santo continue agindo na vida da sua igreja. Porque Ele não parou de agir nesse tempo de pandemia. Ele não parou de convencer o homem. Ele não parou. Ele continua com o seu ministério do holofote, exaltando o Redentor. Queria orar. Dá tempo, Valdir, de cantar mais um cântico? Pastor Dorival, por favor, se o senhor puder vir aqui orar com a gente, para a gente encerrar esse momento. Você deixa para mim a última. Antes do pastor Dorival orar, eu queria só falar sobre o contato. Segura um pouquinho, Valdir. Se você quiser saber mais ou apoiar esse projeto, fala conosco. Está ali o meu e-mail, muito fácil, filetocruz@hotmail. Meu telefone está ali também, meu zap, 022 998 12 1905. O Instagram, Fileto Cruz. Não, é Facebook, está aqui. O Instagram, nós temos o nosso Instagram, IP Redentor, eu acho que está sendo transmitido também no Instagram, e o nosso canal no YouTube. Se você quiser ser parceiro dessa plantação, é só entrar em contato com a gente. Que Deus te abençoe. Pastor Dorival.